Você sabia que existe uma doença que afeta milhões de gatos no mundo inteiro e que, na maioria das vezes, evolui de forma completamente silenciosa? Ela não causa dor intensa no começo, não faz o gato miar desesperadamente e, muitas vezes, os primeiros sinais parecem apenas consequência da idade. Enquanto o tutor acredita que está tudo bem, essa doença continua avançando e comprometendo um dos órgãos mais importantes do corpo felino, os rins. Infelizmente, quando os sintomas ficam realmente evidentes, uma grande parte da função renal já pode ter sido perdida. É justamente por isso que a doença renal crônica é considerada uma das principais causas de morte em gatos idosos. A boa notícia é que, quando descoberta cedo, é possível retardar sua evolução, melhorar muito a qualidade de vida e permitir que o gato viva feliz por muitos anos. Neste vídeo, você vai entender como os rins funcionam, por que essa doença é tão comum, quais sinais merecem atenção e o que você pode fazer para proteger o seu melhor amigo. Então já deixe seu like, inscreva-se no Gatopédia e vamos começar! Você ama gatos? Então seja bem-vindo ao Gatopédia, o seu lugar para descobrir tudo sobre o mundo felino. Por que os rins são tão importantes? Quando pensamos na saúde dos gatos, normalmente lembramos do coração, dos pulmões ou do sistema digestivo, mas poucas pessoas imaginam que os rins trabalham sem parar, 24 horas por dia. Eles funcionam como uma verdadeira estação de tratamento do organismo. A cada minuto, grandes quantidades de sangue passam pelos rins para serem filtradas. Durante esse processo, eles removem toxinas, resíduos do metabolismo, excesso de sais minerais e substâncias que poderiam fazer muito mal ao organismo se permanecessem circulando. Mas o trabalho dos rins vai muito além da produção de urina. Eles também controlam a quantidade de água no corpo, ajudam a manter a pressão arterial equilibrada, participam da produção de hormônios importantes e estimulam a formação de glóbulos vermelhos, responsáveis pelo transporte de oxigênio. Além disso, regulam minerais como cálcio, fósforo, potássio e sódio, fundamentais para o funcionamento dos músculos, dos nervos e até do coração. Em outras palavras, quando os rins começam a falhar, praticamente todo o organismo sofre as consequências. O grande problema é que os gatos são especialistas em esconder qualquer sinal de fraqueza. Na natureza, demonstrar doença poderia transformá-los em presas fáceis. Esse comportamento ainda existe nos gatos domésticos, fazendo com que eles disfarcem os sintomas durante muito tempo. É por isso que muitos tutores só descobrem a doença quando ela já está bastante avançada. O que é a doença renal crônica? A doença renal crônica acontece quando os rins vão perdendo sua capacidade de funcionar corretamente. Essa perda costuma ser lenta e progressiva, diferente de uma infecção que aparece rapidamente. A doença renal pode levar meses ou até anos para se desenvolver. O mais preocupante é que o rim possui uma enorme capacidade de compensação. Mesmo quando parte dele já não funciona mais, a região saudável continua trabalhando dobrado para manter o organismo equilibrado. Por isso, muitos gatos aparentam estar perfeitamente saudáveis, mesmo já apresentando uma redução importante da função renal. Quando finalmente aparecem sintomas claros, normalmente mais de metade da capacidade dos rins já foi comprometida. Em alguns casos, esse número pode ultrapassar 70%. É exatamente esse silêncio que torna essa doença tão perigosa, porque ela é tão comum em gatos idosos. Assim como acontece com os seres humanos, o envelhecimento provoca um desgaste natural dos órgãos. Com o passar dos anos,
os rins também envelhecem. As estruturas responsáveis pela filtragem vão perdendo eficiência, e algumas células deixam de funcionar como antes. Isso faz com que gatos acima dos 7 ou 8 anos tenham um risco muito maior de desenvolver doença renal. Entretanto, idade não é o único fator. Algumas infecções, hipertensão, doenças hormonais, intoxicações, predisposição genética e até certos medicamentos podem acelerar esse processo. Outro fator bastante importante está relacionado ao comportamento natural dos gatos. Os ancestrais dos gatos viviam em regiões desérticas e evoluíram para aproveitar ao máximo cada gota de água disponível. Mesmo hoje, muitos gatos simplesmente não gostam de beber água em grandes quantidades. Essa baixa ingestão hídrica pode fazer a urina ficar muito concentrada durante anos, aumentando o esforço realizado pelos rins. É justamente por isso que incentivar a hidratação faz tanta diferença ao longo da vida do animal. Um erro muito comum dos tutores. Existe uma frase que veterinários escutam com frequência: "Meu gato sempre bebeu pouca água." Na verdade, isso nem sempre é normal. Embora os gatos realmente tenham menor sensação de sede quando comparados a outros animais, eles ainda precisam ingerir água suficiente para manter o organismo funcionando corretamente. Outro erro bastante comum acontece quando o tutor percebe que o gato começou a beber muito mais água e acredita que isso seja um bom sinal. Na realidade, esse aumento exagerado da sede pode ser justamente um dos primeiros alertas de que os rins já estão encontrando dificuldades para concentrar a urina. Quando isso acontece, o organismo tenta compensar, estimulando o gato a beber cada vez mais água. Ou seja, beber água é saudável, mas começar a beber muito mais do que o habitual merece atenção e uma avaliação veterinária. A importância dos check-ups. Muitos gatos convivem com alterações renais sem apresentar qualquer sintoma visível. É justamente por isso que exames preventivos são tão importantes. Um simples exame de sangue associado ao exame de urina e, quando necessário, a medição da pressão arterial pode identificar alterações antes mesmo de o tutor notar qualquer mudança em casa. Quanto mais cedo a doença for descoberta, maiores são as chances de controlar sua evolução. Na prática, isso pode representar vários anos extras de qualidade de vida para o seu gato. E essa talvez seja a maior arma contra a doença renal: descobrir antes que ela provoque danos irreversíveis. Os gatos são mestres em esconder quando algo não vai bem. Por isso, pequenas mudanças no comportamento nunca devem ser ignoradas. Beber mais água, emagrecer sem motivo, perder o apetite, ficar mais quieto ou apresentar uma pelagem sem brilho podem parecer detalhes, mas às vezes são os primeiros pedidos de ajuda que o seu gato consegue demonstrar. A doença renal crônica continua sendo uma das principais causas de morte em gatos idosos. Mas isso não significa que o diagnóstico seja uma sentença. Quando descoberta cedo e acompanhada de perto por um médico veterinário, muitos gatos vivem por anos com conforto, disposição e qualidade de vida. No fim das contas, o melhor tratamento ainda é a prevenção. Observe seu gato todos os dias. Conheça seus hábitos. E, principalmente, não deixe de realizar exames de rotina conforme ele envelhece. Esse simples cuidado pode fazer toda a diferença. Se este vídeo ajudou você a entender melhor a saúde dos rins dos gatos, deixe seu like. Assim, o YouTube entende que esse conteúdo é importante e recomenda o vídeo para mais tutores. Inscreva-se no Gatopédia e ative o sininho para não perder os próximos vídeos.
sobre comportamento, saúde, curiosidades e cuidados que podem transformar a vida do seu felino. Agora queremos saber de você. Quantos anos tem o seu gato? Conte aqui nos comentários e compartilhe sua experiência. Vamos adorar conhecer a história do seu companheiro. Muito obrigado por assistir. Cuide bem do seu